Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse vídeo aqui não vai ser ao vivo, tô gravando ele. Depois, quando chegar no Wi-Fi, eu vou upar ele no canal. Tô fazendo dessa forma porque eu tenho 3 GB de internet para usar até quinta-feira da semana que vem. Então tem que economizar. Infelizmente, final de semana agora, sábado e domingo, eu não vou quase gastar internet, vou estar viajando. E eu vou para Maringá visitar minha filha que está fazendo aniversário domingo. Bom, mas o propósito desse vídeo é falar um pouco sobre as outras religiões ditas cristãs e como que sempre acusam a Igreja Católica de ter feito aquilo que as outras denominações fizeram, tanto protestantes quanto as não protestantes, né? As cristãs não protestantes, as que se intitulam católicos. A princípio, lembra daquela freira linda lá de Goiânia, a irmã Eva? Então, temos que rezar por ela também, porque ela não é católica, ela é ortodoxa, né? Então ela tem que contar com as nossas orações para que se converta e seja plenamente, esteja em plena comunhão com a igreja e possa alcançar também a salvação eterna. Mas os ortodoxos começaram, claro, tem aquela questão de miafisismo, os não calcedonianos, que existe um fundo de doutrina também, né? No entanto, esse fundo doutrinário, ele não é sozinho, né? Tanto que também eles dizem não acreditar na própria ideia de pecado original. Daí, justamente por não acreditarem no pecado original, eles igualam a Imaculada Conceição de Nossa Senhora à Imaculada Conceição de qualquer um, né? Qualquer um nasce sem a mancha do pecado original. Aí quando um protestante fala que os orientais não acreditam na Imaculada Conceição, fala, claro que acredita na Imaculada Conceição, só que acredita na Imaculada Conceição de todo mundo. Eles não acreditam na mancha do pecado original. Mas isso daí só foi um desenvolvimento posterior, quando eles se afastaram da raiz se afastaram do tronco, né? Aquele galho que cai e infelizmente apodrece, né? O galho que cai da árvore e acaba apodrecendo. E por que eu digo isso? Porque eles se afastaram por causa de política. E é incrível que todas, é quase um consenso entre os detratores, que a Igreja Católica só se firmou por causa de política, quando foi exatamente o oposto que aconteceu. É uma igreja que sempre impôs as suas razões, mesmo que ao arrepio do Estado. Ela sempre teve os seus valores, sempre teve as suas, de forma clara, né? A sua doutrina, que não foi mudada em nada por causa do poder civil, por causa do poder público, e mesmo passando por séculos e até milênios, a doutrina está aí, incólume diante das insídias tanto do poder civil quanto do inimigo. E o próprio
ortodoxo, a igreja ortodoxa, o início dela foi justamente por causa de política, que afastou de Roma o patriarcado, no caso o primado. Por quê? Porque o Império Romano mudou a sede dele de Roma para Constantinopla. Mudou lá para Bizâncio, Constantinopla ou Istambul, né? Então é por causa disso que houve essa mudança da sede dos ortodoxos. Daí eles começaram a ser os bizantinos, né? Porque é lá de Bizâncio, e não os romanos que ficaram fiéis a Roma. E não por causa da sede do Império. Ficaram fiéis a Roma porque foi lá que Pedro e Paulo instituíram a sede da igreja até o final da vida deles. Muito embora ali o Pedro tivesse sido bispo em Antioquia, antes de Santo Inácio, e até mesmo antes de ir para Roma, ele se instalou em Roma posteriormente. E uma vez instalado em Roma, por causa do prestígio de Pedro e Paulo, que era normal até poucos séculos depois de Cristo, que cada diocese tivesse vários bispos. Então Pedro e Paulo eram bispos, no entanto o Papa era só um. Assim como nós temos ali Lino, Cleto, Clemente, e temos ali os primeiros papas, e paralelamente a eles havia outros bispos, né? Tanto que até o próprio Hipólito, ele também era bispo de Roma, junto com esqueci o nome, só sei que depois ele acabou se reconciliando com Ponciano lá nas minas da Sardenha. E ele falou, não, agora o primado é meu. Por quê? Porque esse papa aí é um herege, esse papa aí ele acredita em coisas erradas. Daí passou 3 papas, e daí no 4º papa ali que ele foi se reconciliar, e depois acabou sendo eleito o Papa Antero, em substituição tanto a Ponciano, em substituição a Ponciano, que renunciou, quanto ao próprio Hipólito, que também renunciou e aconselhou que todo mundo ficasse fiéis a Roma. Bom, mas os ortodoxos começaram a divisão por causa de política. Começaram a divisão por quê? Porque eles queriam ser os coroinhas do imperador. Então é esse o problema. Mas só que não apenas ele, também todo o protestantismo começou por causa de política. Aquela história de discordância, de indulgência, era um fenômeno local. Ali na paróquia do Lutero tinha alguém lá realmente que abusava ali, que forçava meio a mão para conseguir arrecadar indulgências e tudo mais. No entanto, as indulgências extraordinárias naquela época era para construir a nova catedral, a Basílica de São Pedro. E é óbvio que se hoje fosse necessário reconstruir a Praça do Vaticano, as pessoas iriam se esforçar muito para contribuir com isso. Senão, por causa do aspecto religioso, eles querem participar de uma obra tão importante que vai ficar para a história, né? Então é até uma forma de deixar o nome deles gravado na história. Que mais? E os protestantes começaram por causa de política.
por causa do nacionalismo. O mesmo nacionalismo alemão do Bigodinho lá na Alemanha era o nacionalismo alemão do Lutero. Tanto que ele pregava exatamente o que o Wycliffe também pregava, né? Que era o poder religioso totalmente à mercê, totalmente submisso ao poder civil. De modo que o rei poderia julgar, condenar, obstruir de qualquer forma a ação e a atividade religiosa, poderia determinar como seria até a atividade religiosa, enquanto o poder religioso não poderia de forma alguma condenar, discordar ou se opor ao poder civil. Procura sobre o pensamento de Wycliffe. Aí depois vieram ali os reformadores, apoiados por reis e principalmente por reis lá, da Alemanha, e também o próprio rei lá da Inglaterra, Henrique VIII. Então todos eles, absolutamente todos, tiveram interesse político. E esse interesse político era de nacionalismo, de impor uma pauta que eles acreditavam ser progressista, mas que a igreja estava atrapalhando. A igreja católica não estava deixando. Mais ou menos como se fossem os embates da esquerda radical com a igreja hoje em dia. Eles querem impor uma pauta progressista, eles querem casar, descasar quantas vezes quiser, eles querem ter aborto, eutanásia, ideologia de gênero, e a igreja se opondo. Então o que fizeram? Vamos tirar o poder das mãos da igreja. E retirando o poder da mão da igreja, o que aconteceu? Exatamente o que aconteceu conforme previsto lá por Maquiavel, conforme desejado por Wycliffe. A igreja lá apenas como uma forma de controle social, a serviço do rei, a serviço do Estado, para impor as pautas e as vontades do Estado. Aí é óbvio que sobra disso tudo. Aí você não tem mais uma igreja que vai combater o Estado. Você tem apenas o Estado. Daí o que acaba com o Estado? Sangue e terra mesmo. É a raça escolhida e que vai dominar todos os povos e vai escravizar o resto do mundo. E morte aos que pensam diferente. E o Bigodinho. O regime do Bigodinho lá, o do próprio Stalin também, com a Igreja Ortodoxa Russa, não foram eventos isolados ali. Foram eventos que vieram amadurecendo desde a reforma, desde o Wycliffe, aliás, pouco anterior ali ainda a própria reforma. Tem as raízes lá no pensamento de Wycliffe, as raízes de uma igreja estatal, né? E essa igreja estatal foi implantada na Dinamarca, igreja estatal da Alemanha, da Suíça, primeiro estado totalitário do mundo. E as razões da igreja? E a igreja a razão da igreja não existe. Existe sim uma necessidade da utilização da religião como uma forma de controle social a serviço do Estado. E é exatamente isso que tanto ortodoxos quanto protestantes, quanto qualquer outra
doutrina que não a católica fez, exceto a Igreja Católica. Exceto a Igreja Católica, que não se submete ao poder do Estado. Sempre viu o próprio poder religioso como paralelo, complementar, necessário, moderador às atividades do Estado. E não sendo dessa forma, o Estado perde totalmente a humanidade. O Estado perde totalmente os limites. Aí, claro, por causa dessa falta de igreja, teve que vir o quê? Teve que vir o pensamento dos constitucionalistas e tudo mais para dar limite ao Estado. Mas isso é assunto para outro vídeo. Até mais.